Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo treinamento Inoma. O nosso assunto de hoje é a instalação e a configuração do IP de SLAM DAS3324. Então, vamos começar aí listando os materiais necessários, qual é a preparação inicial para a instalação. Primeira coisa que nós vamos precisar é de um computador, e esse computador precisa ter uma porta serial DB9. Os desktops, os computadores de mesa, ainda hoje todos normalmente têm essa porta, mas nos notebooks esse é um tipo de porta cada vez mais raro. A grande maioria dos notebooks hoje não tem mais essa porta. Então, no caso de quem for usar um notebook, é importante ou ter um cabinho conversor de USB para RS-232 ou então uma plaquinha para fazer essa mesma adaptação. Tá? Vale lembrar que o conector DB9 ele só é necessário para fazer a configuração do IP no IP de SLAM pela primeira vez. Depois disso, você pode fazer isso remotamente através do endereço IP do equipamento. Então, uma outra opção, em vez de ter esses adaptadores, é fazer a configuração dentro do escritório com o equipamento usando um desktop e aí leva o equipamento para campo e faz a instalação lá já com o IP configurado. Porém, esse é um procedimento um pouco nós não sugerimos esse procedimento porque ele é um pouco arriscado no sentido de que se houver que se fazer alguma mudança de endereço ou se quem tiver feito a configuração tiver errado o endereçamento, você não vai conseguir dar andamento na instalação do equipamento. Então, esses cabinhos, o conversor de USB para RS-232, você encontra aí no mercado na casa dos R$ 50, é algo barato e muitas vezes disponível já nas empresas. Um detalhe importante é que esses adaptadores eles precisam de um driver instalado no notebook. Então, tomar cuidado que se você estiver levando o notebook e o adaptador, de que esse notebook tenha esse driver já instalado. Não é raro parceiros nossos pegam um notebook, pegam o cabo, vão em campo instalar e aí percebe que aquele notebook que ele está usando não tem o driver instalado e o cabo não está funcionando. O melhor, o ideal é antes de sair para a instalação, tira o IP de SLAM da caixa, espeta na porta serial que você estiver usando, que você vai usar para fazer a instalação e verifica se está tudo funcionando direitinho. Isso garante evita problemas durante a instalação. Bom, além disso, nós vamos precisar do cabo de força e do cabo serial do equipamento, que são cabos que já acompanham o equipamento. Então, a ideia aqui é lembrar para vocês não esquecerem de levar esses cabos, que já estão dentro da caixa do equipamento. O cabo telco, você pode precisar de um ou de dois cabos. Esse cabo não acompanha o equipamento, a Inoma vende separado, então toda a cotação que a Inoma faz existe opcionalmente esses cabos. E quando usar um ou quando usar dois? Nós vamos falar isso mais detalhes daqui a pouquinho, quando a gente for falar do DG, do distribuidor geral, mas só para vocês já irem se preparando, quando a ideia é compartilhar no mesmo par a linha telefônica e o ADSL, então se usam dois cabos, que essa é a grande maioria dos casos. Excepcionalmente, alguns provedores resolvem usar um par separado, independente da telefonia do condomínio. Ele pega um par que não tem absolutamente nenhuma conexão de voz e usa esse par. Então, aí sim você precisa de apenas um cabo telco, você não vai precisar dos dois. Mas, como eu falei, normalmente são dois cabos. E repare que esse cabo ele tem de um lado um conector preto, que é o que vai no IP de SLAM, e do outro são os fios soltos. Por que os fios soltos? Porque cada DG tem um tipo de conector diferente, então nós não mandamos esse cabo conectorizado. Cabe ali ao cabista que vai estar fazendo a instalação conectar os cabos da maneira apropriada ali. Um outro cabo importante é o cabo Ethernet, não acompanha o equipamento, e esse cabo é o cabo que vai ligar o IP de SLAM
até o roteador, até o rádio que vai dar conexão com a internet, até o switch que tiver ali. Ou seja, tem que ser um cabo longo o suficiente para chegar do ponto de saída para a internet até a porta Ethernet do IP de SLAM. Nós vamos estar trabalhando dentro do DG, dentro do quadro de telefonia do condomínio. Então, alicate, chave de fenda, alicate de clipagem podem ser ferramentas que vão ser necessárias durante esse processo. Inclusive, nós recomendamos que as primeiras instalações, pelo menos, se façam acompanhadas de um técnico de telefonia. Esse não é um profissional caro, não é um profissional difícil, é o mesmo profissional que faz a instalação da linha telefônica, a ativação da linha telefônica ali dentro do condomínio. Tá? Por quê? Nós vamos ver, na hora de trabalhar com o DG, existem algumas numerações, a forma como o DG, o quadro de telefonia é montado, é uma coisa simples, mas se você não tiver experiência pode se confundir, e aí esse mesmo técnico também já vai ter essas ferramentas para ajudar na conexão dos cabos do IP de SLAM. Bom, o distribuidor geral, também chamado de DG. O distribuidor geral de telefonia é aquele ponto dentro do condomínio onde passam todos os cabos telefônicos. Então, você pode ter um DG de grande porte, como esse da foto, provavelmente de um grande condomínio, como você também pode ter um DG pequenininho, como esse, uma caixinha na parede com alguns conectores e alguns cabinhos. Não interessa, para nós isso é transparente. O que nos interessa são os pares que vão para os clientes. Então, o tamanho do DG realmente não é importante. Aqui nós vemos um outro exemplo de DG, um pouco menos organizado. Inclusive, aparentemente uma empresa de TV a cabo passou por ali e usa o DG também para fornecer conexão de TV a cabo para os condôminos. Tá? Isso não é raro. Aqui um outro DG ainda um pouco mais bagunçado. Via de regra, quando o DG é novo, ele é bem organizado, bem montadinho. O problema começa a ocorrer depois com o tempo. Os moradores, o condomínio acaba não cuidando da organização do DG e ele então acaba ficando cada vez mais desorganizado. Então, regra geral, quanto mais antigo for o condomínio, mais desorganizado vai ser o DG. Para nós, isso também não tem nenhuma influência. Tá? O que o IP de SLAM precisa são dos pares que vêm da rua, da telefonia, dos telefones, da linha telefônica, e os pares que vão para os condôminos. Essa mistura de cabos dentro do DG para o IP de SLAM é totalmente transparente. Tá? Agora, é importante entender como um DG funciona, o que é esse monte de cabos. Né? Então, vamos pegar um DG um pouco mais organizadinho, um DG pequenininho. O que são esses blocos, o que nós estamos vendo aqui? Bom, todo DG tem esta mesma topologia que nós estamos mostrando aqui. De um lado existe o bloco dos cabos que vem da rua. O que é um bloco? Um bloco é normalmente uma estrutura de plástico que segura os fios já desencapados vindo de um cabão. Então, o bloco da rua vem o cabão com vários pares vindo da rua e isso já está ali nos conectores nesse bloco. E depois tem o bloco do condomínio, que são os pares que vão para cada um dos condôminos. Então, o bloco que vem da rua é de responsabilidade da operadora de telefonia, Telefônica, CTBC, Oi. O bloco do condomínio foi a construtora, foi a incorporadora que montou. Então, é um bloco onde os pares que vão para, se for um condomínio vertical, um prédio, vão para os andares, se for um condomínio horizontal, vão para cada uma das casas. E esses blocos têm números. Então, por exemplo, no bloco dos condôminos, normalmente as construtoras não enviam só um par para cada condômino. A construtora já passa vários pares. Então vamos supor a construtora está passando 4 pares por condômino. Então nesse bloco de condomínio você vai ter ali uma certa quantidade de pares, que é 4 vezes a quantidade de condômino. Então se é um condomínio que tem 100 condôminos, você vai ter ali um bloco de 400 pares, numerados de 0 a 400. Então
você só precisa saber para cada condômino, se for morador, se for um condomínio residencial, ou para empresa, se for um condomínio corporativo, você vai ter ali para cada um desses condôminos os números associados a esse bloco. E aí existem os jumpers, os fios que ligam a rua com o fio do condômino. Estes blocos, esses fios que ligam os blocos é que normalmente são desorganizados. Inclusive, com o passar do tempo, os condôminos vão mudando. Quando um condômino sai, as linhas telefônicas que ele tinha são desativadas, mas ninguém vai lá e tira esses cabos. Então, esses cabos vão se acumulando com o tempo e ampliando a bagunça. Novamente, para a gente, isso é indiferente. Então, nesse diagrama aqui, nós temos a seta verde indicando os cabos que vêm da rua. Então, esse bloco é um cabão que vem com as linhas da rua, chegando nesse bloquinho aí. E a seta azul indica, na direita indica os cabos que vão para os condôminos. E aí esses fios laranja e preto são as ligações entre esses dois blocos. Ok? Então, de um lado vem os telefones da rua, do lado os pares que vão para os condôminos e um monte de fio interligando aí. A função do técnico de telefonia é puxar esse fiozinho que vai de um lado para o outro. Aqui no Brasil, quando uma operadora entrega uma linha telefônica, ele entrega até esse bloco do lado esquerdo. Esse fiozinho que puxa até o lado direito é ou o morador ou o técnico de telefonia que tem que ir lá e fazer esse fiozinho. A operadora normalmente não mexe nesse caminho, tá? Porque aí já considera como sendo dentro do condomínio. Aqui no exemplo desse DG mais antigo, nós temos a mesma coisa. Nós temos a seta aqui verde apontando os cabos que vêm da rua e a seta azul apontando os cabos que vão para os condôminos, que vão para os demais moradores ou empresas dentro desse condomínio. Normalmente o condomínio tem ali um zelador ou tem alguém lá dentro que, se for um condomínio de empresas, um departamento de manutenção que entende e que inclusive pode apontar qual é o bloco que vem da rua e qual é o bloco que vai para os condôminos.